E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai falar sobre uma nova linha na abertura italiana, especificamente na variante Gioco Piano, que é o ataque greco. Então no vídeo anterior eu prometi mostrar uma variante diferente para jogar dentro do ataque do centro, e hoje a gente vai ver isso. Se você perdeu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista ele primeiro, tá aparecendo no card aqui no topo agora, porque esse vídeo vai introduzir você às posições que a gente vai estudar de modo mais aprofundado nesse vídeo, levando a umas variantes diferentes a partir do ataque do centro, que é algo que eu explico lá. Então, se você já viu esse vídeo, vamos ver qual é essa variante agora. Então ela começa, como eu falei, no ataque do centro com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Entramos na abertura italiana. Agora o preto joga bispo C5, a gente pode jogar C3, cavalo F6 e a gente joga o ataque do centro com D4. Aqui, o melhor lance é capturar, a gente recaptura e o preto precisa dar esse cheque em B4 para manter a posição equilibrada. Então no vídeo anterior a gente viu o que acontece nas linhas mais comuns que seguem depois de bispo para D2. Se você perder essas linhas de novo, volta naquele vídeo. O que a gente vai ver hoje é uma linha um pouco diferente, com uma ideia um pouco diferente, que é a de bloquear esse cheque com o cavalo em C3, certo? Então, no vídeo anterior a gente falou bastante sobre a ideia de esse peão E4 estar indefeso e sobre como o preto usa isso para encontrar contra-jogo e equilibrar a posição. Nesse caso a gente está exatamente convidando as pretas a capturarem o peão aqui em E4 e aumentar a pressão nesse cavalo, né? Então esse seria o lance bastante natural, o lance que a gente está esperando do nosso oponente, e é isso mesmo que essa variante caracteriza. A ideia de oferecer esse peão para que aqui a gente faça o roque, coloque o nosso rei em segurança e ofereça um segundo peão, porque o cavalo em C3 está atacado duas vezes e só é defendido uma vez. Então, se o preto capturar aqui duas vezes, ele está ganhando um segundo peão. Aqui vem o espírito dessa abertura, que é algo que eu preciso ressaltar antes de entrar nas linhas específicas, tá? Na maioria das posições, as pretas equalizam facilmente ou até chegam numa posição levemente melhor se ele souber com precisão o que ele está fazendo, certo? Então, de novo, esse mesmo tema de se seu adversário sabe as linhas e joga perfeitamente, você corre um risco em jogar essa abertura, mas tem bastante chances de ele cometer um erro e você sair melhor direto do início. Então vamos ver primeiro o que acontece se o preto joga um lance impreciso nessa posição aqui, né? Então ele tem dois lances que ele pode jogar, que seria capturar o cavalo de bispo ou capturar o cavalo com outro cavalo. Vamos começar falando sobre o que acontece quando ele captura aqui de cavalo, que é o lance menos preciso, né? Então a gente recaptura a peça e agora o bispo está atacado, ele vai recapturar para ganhar o segundo peão, como eu falei. E aqui vem uma outra bifurcação, a gente tem duas opções. A principal delas, e a que oferece mais chances do adversário errar, é essa com dama B3. Então qual é a nossa ideia? A gente está oferecendo a torre em A1, atacando o bispo em C3 e ao mesmo tempo reforçando esse ataque em F7 com o nosso bispo. Então, o lance tentador aqui, o lance que o preto poderia jogar e é o que dá uma vantagem imediata pra gente, é esse bispo toma 1. O preto está com essa 6 de material e vai ser punido por isso. Porque agora a gente toma o peão em F7 atacando o rei. Depois que ele move o rei, a gente tem esse lance bispo para G5 e a dama está encurralada. Tá? Se ele não quiser perder a dama, ele precisa bloquear com o cavalo G5. Agora a gente tem o nosso cavalo para E5, reforçando, trazendo uma nova peça para o ataque. E você consegue ver como essa posição é muito forte para as brancas, a despeito do fato de a gente ter material a menos, porque a gente tem essas três peças menores extremamente fortes no ataque, a dama está aqui também participando, essa torre em um movimento pode vir para a coluna 1 e participar do ataque também. Essa foi uma das linhas que o próprio Greco, o Gioacchino Greco, analisou, e por isso a gente nomeia essa variante em homenagem a ele. E eu quero mostrar essa linha porque é extremamente interessante. Então, a partir daqui, o preto poderia capturar o peão tentando remover esse cavalo agora. E a gente joga esse lance que parece sacrificar duas peças, né? Sacrificar a peça de duas maneiras diferentes. Porque ele pode tanto tomar o bispo quanto tomar o cavalo agora. E nenhum dos dois funciona. Porque se ele toma o bispo, aí dama F7 é mate com o suporte do cavalo. E se ele toma o cavalo, aí dama F7 é mate com o suporte do bispo.
Então ele não pode tomar nenhuma das duas peças, ele vai perder de qualquer jeito. Então o melhor lance aqui seria D5 para tentar bloquear o acesso da dama a F7. Agora sim ele está ameaçando as duas peças, mas a gente tem esse lance dama F3, renovando o acesso à dama a F7, agora com cheque. Se ele move o rei, dama F7 e checkmate de novo, ele tem que bloquear esse ataque e oferecer essa peça. A gente captura. Se ele capturar de volta, de novo a gente vai ter um checkmate forçado, porque vai ser cheque, o rei dele vai ter que mover. E dama para F7 vai ser checkmate de novo. Então a melhor tentativa aqui para não perder a peça seria capturar o cavalo agora, porque capturar o bispo, como eu falei, não funciona. E agora a gente tem esse lance, o único lance que ganha bispo para E6, cheque, descoberto da dama. Se ele volta o rei para E8, dama F7 é mate. Então ele precisa bloquear com o bispo para F6. E agora a gente pode capturar. Se ele recapturasse, dama toma F6 é cheque, ele move o rei, dama F7 é mate. Então ele não pode recapturar, ele tem que mover o rei para tentar fugir do ataque descoberto. Agora a gente pode tomar o peão, atacar a torre, então ameaçando checkmate em F7 de novo. O melhor lance seria esse para tentar sobreviver um pouco mais e dar esse quadrado de fuga para o rei. Mas depois de dama F7 cheque, ele move o rei, a gente pode até tomar a torre. A gente recupera o material sacrificado com a vantagem. Então, essa foi a linha que o Greco analisou. Então, vamos voltar lá atrás, onde o preto cometeu aquele erro, né? Como eu falei, nessa posição aqui, depois de dama B3, tomar a torre é um erro e leva a esse ataque extremamente forte que a gente estava vendo. Então essa é uma maneira que você pode ganhar muito rápido nessa abertura. O problema é que, de novo, o preto não precisa colaborar com você, ele não precisa tomar a torre. Se ele joga o lance correto aqui, que é D5, bloqueando o ataque do bispo a F7, a posição já começa a ficar melhor para as pretas, porque a gente precisa tomar para manter o ataque em F7, só que agora ele tem um tempo para mover o rei e jogar o roque, colocar o rei em segurança, proteger F7. A gente não pode tomar o bispo, porque se a gente tomar, ele recaptura a peça tomando o nosso bispo, que agora foi convidado para D5 por causa daquele lance de peão que ele fez, né? Então D5 meio que salva a posição a partir daqui. A nossa melhor tentativa seria capturar em F7 mesmo assim, para cravar a torre e depois jogar o cavalo para G5. Agora a gente está ameaçando tomar F7. Mas ele tem esse lance bispo E6 para defender a torre e bloquear o nosso ataque, né? Contra-atacar a nossa dama. Não dá para tomar o bispo, porque ele tem esse lance, cavalo toma E4, aí contra-ataca o nosso cavalo, se a gente toma de volta, ele recupera e essa posição está um pouco melhor para as pretas. Então tomar o bispo não funciona, a gente precisa jogar a partir daqui. Dama toma C3 para recuperar a peça dessa forma. Ainda estamos atacando o bispo e a posição poderia continuar a partir daqui, né? Então, essa posição já não é muito melhor para as brancas. E esse é o risco que você corre jogando essa abertura em específico, né? Porque se o seu adversário encontra aquele lance D5, essa é muito bem a posição na qual você pode chegar. Mas, mesmo assim, tomar lá atrás, tomar em C3 de cavalo aqui é um erro. Mas como a gente prova isso, né? Como a gente refuta esse lance? Porque se ele toma de cavalo e a gente recaptura, ele captura aqui, a gente joga dama B3, D5 resolve os problemas, tá? A gente viu isso. Então se ele não jogar D5, se ele toma a torre, ele perde, mas ele tem esse lance. Então, qual a maneira, digamos que seria correta, a maneira precisa de refutar esse lance cavalo toma C3 lá atrás? Nessa posição, a gente, em vez de jogar dama B3, joga o bispo para A3, na ideia de tentar manter o rei preto no centro, porque agora a gente controla esse quadrado, ele não pode mais fazer o roque, certo? Então a gente tem a ideia de trazer a torre para cá depois que o bispo mover e fazer um ataque ao longo da coluna E, basicamente. Então esse seria o lance mais preciso. Esse bispo para A3 é o lance que refuta cavalo toma C3, B toma C3 e bispo toma C3. Só que esse lance dá bem menos chances de o preto cometer um erro grave e a gente ganhar rapidamente, né? Então fica a seu critério nessa posição que você prefere jogar. Dama B3 é um lance que oferece bastante chances se o preto está despreparado. Se ele está preparado, aí você chega numa posição só um pouco melhor para você depois de D5. A outra opção seria jogar bispo A3, que é a linha que a gente vai ver agora. Então a continuação poderia acontecer com D5, tentando distrair esse bispo e aumentar um pouco o espaço do preto, né? Contestar um pouco de espaço no centro. Bispo para B5, cravando o cavalo, ele pode tomar a nossa torre em 1 agora.
Torre 1, como eu falei, ele liberou esse quadrado, a gente tem que dar esse cheque. Se ele bloqueia de bispo, agora a gente joga dama C2, estamos ameaçando capturar aqui e depois fazer um ataque duplo no rei e na torre, né? Se a gente toma, ele toma, a gente toma de volta. A gente está atacando é um cheque e estamos atacando a torre ao mesmo tempo. Se ele bloqueia, por exemplo, a gente poderia tomar a torre. E aumenta a pressão nessa peça também. A partir daqui ele precisa defender o cavalo com a dama. E a gente tem esse lance cavalo D5. Se ele toma, a gente toma a dama. A posição fica melhor para as brancas a partir daqui. Então, dama, bispo para A3 nessa posição, esse lance a partir daqui, bispo para A3 é um lance que garante uma posição melhor para você, ok? Mas é uma posição só um pouco melhor, de novo. Então, essa posição parece bem divertida de jogar de brancas. Por esse motivo, eu jogaria bispo para A3 depois dessa posição, em vez de dama B3. Porque se eu jogo dama B3 e ele encontra D5, aí fica bem difícil jogar de brancas, né? Mas vamos voltar, porque a partir daqui, ele nem precisa capturar o cavalo em C3 de cavalo. O melhor lance seria capturar em C3 de bispo. E esse é o lance que mata um pouco essa variante, a gente vai ver por quê. Então, se a gente recaptura o bispo imediatamente, isso aqui não parece funcionar, porque ele tem esse lance D5. Se a gente move o bispo, agora ele pode fazer o roque, e essa posição é um pouco melhor para as pretas em função principalmente desse forte cavalo aqui em E4. E também pelo fato das pretas terem um peão a mais sólido, que foi aquele que elas ganharam em E4, né? Então, recapturar em C3 não é a melhor das ideias. Um lance que pelo menos tenta desafiar o preto um pouco mais é jogar D5 aqui. Porque pelo menos a gente tenta confundir um pouco o jogo das pretas. Agora a gente está atacando o cavalo a C6 e esse bispo ao mesmo tempo. Tá? E existe também a possibilidade de trazer a nossa torre para E1 e cravar esse cavalo. Esse é um termo extremamente importante nesse tipo de posição que a gente precisa conhecer. O melhor lance aqui é bispo para F6, salvando o bispo. Se a gente toma o cavalo, de novo, não é a maneira mais desafiadora de jogar, porque ele pode recapturar, B toma C6, e se a gente tenta cravar o cavalo, agora ele tem esse lance D5, dando suporte para o cavalo e forçando o nosso bispo a mover, e essa posição, de novo, é melhor para as pretas. Então, capturar em C6 a partir daqui não funciona muito bem. A melhor tentativa que a gente tem é a de cravar o cavalo em E4 com torre 1, e ao mesmo tempo manter esse ataque aqui, né? Cravar antes o cavalo. Então vamos ver como a linha pode continuar a partir daqui. O melhor lance seria cavalo para E7, bloqueando a cravada e tirando o cavalo do ataque. Agora a gente precisa recapturar a peça. D6 é o lance que é o mais preciso aqui, abrindo para esse bispo. E nessa posição até impedindo a gente de jogar D6, porque essa seria uma ideia interessante, né? Para tentar bloquear o desenvolvimento desse bispo. O D6 é o melhor lance aqui. Agora a gente tem esse bispo para G5, desafiando o bispo do preto em F6. Se ele toma, a gente toma de volta. E aqui vem uma posição que é bastante assim engraçada que pode acontecer, porque acredite ou não, se o preto faz o roque nessa posição, que é o primeiro lance que a gente vai ver, o segundo lance que a gente vai ver é H6 forçando o cavalo a mover. Esse seria o melhor. Se ele faz o roque nessa posição, a gente já tem um ataque muito grande, mas que é um ataque um pouco estranho. Por quê? Porque vai parecer que as brancas estão absolutamente ganhando de tão forte que parece ser esse ataque. Mas no final da linha, o preto tem recursos para sobreviver e o melhor que a gente vai encontrar é um empate se ele defende perfeitamente. Então vamos ver o que acontece. A nossa ideia aqui é cavalo toma H7, tentando trazer o rei para o quadrado de H7, onde a gente pode executar um cheque. Então se ele toma H7 de rei, agora a gente tem dama H5, cheque. E se ele volta o rei, torre para H4 reforça a ideia de checkmate em um desses quadrados, né? O único lance que defende é mover o peão de F, F5, F6, não faz muita diferença. Agora a gente entra com a dama em H7 cheque, ele precisa mover para F7. E o nosso melhor lance é torre para H6, fazendo uso do fato desse peão estar cravado e impedindo esse recurso das pretas de cavalo para G6, defendendo a posição. Essa é a maneira mais precisa de continuar. O preto poderia, a partir daqui, dar um pouco de suporte para esse peão com a torre. A nossa melhor tentativa seria trazer a outra torre para o ataque agora e manter o controle da coluna E. Ele pode mover a dama agora para trazer outra peça para a defesa também. Bispo para B5 com a ideia de impedir o rei de fugir, né? Porque se a gente não joga esse lance,
ele ter movido a dama para cá também abre a ideia de fugir com o rei nessa direção, né? Então, bispo para B5 impede esse tipo de ideia. E agora ele tem esse recurso, torre para H8, com a ideia seguinte: se a gente toma a torre, a gente abre mão da cravada e aí o peão pode capturar a nossa torre. Não tem mais para onde mover a dama, então a nossa melhor tentativa é capturar a torre. Agora ele vai recapturar a nossa, porque a gente cedeu a cravada do peão. E aqui vem aquela sequência que eu estava falando. Então a gente precisa de voltar a dama para dar esse cheque. Ele foge. A gente pode agora sacrificar a nossa torre tomando o cavalo, a gente vai ver por que imediatamente. Esse é o melhor lance. Depois que ele recaptura, agora a gente chega na posição onde nós temos cheque perpétuo, porque o rei não tem pra onde fugir aqui. Se ele tenta voltar, a gente continua dando os cheques. Lembra que ele nunca pode fugir pra cá por causa do nosso bispo. Se ele continua tentando fugir, a gente continua dando cheques. Se ele volta, por exemplo, pra E5, a gente tem esse outro cheque, ele não pode tomar o peão porque a gente tomaria a dama. Então ele tem que voltar e os cheques continuam e aqui a gente consegue forçar um empate. Então essa é a posição que a gente chega se o preto defende perfeitamente. Mas a partir daqui, ó, mais ou menos nessa posição, não é fácil achar esses lances, certo? Então o preto tem chance de errar aqui e acabar perdendo para esse ataque. Então essa é uma ideia interessante para saber de brancas, por isso que eu estou mostrando. A partir daqui, se o preto faz o roque, sabe como continuar. Mas, nessa posição, como eu falei, ele tem esse recurso H6, que é mais preciso. Porque força o cavalo a voltar antes de fazer o roque, né? E aqui a gente vem com esse outro recurso que eu acabei de dar spoiler aqui, que é o dama para E2, com a ideia de oferecer esse cavalo e criar um ataque na coluna E. Então, se ele captura, o nosso plano aqui, o motivo pelo qual a gente jogou a dama para E2, é o de trazer a outra torre e triplicar as peças maiores na coluna E e fazer esse ataque nesse cavalo que está cravado. Tá? Aqui parece que a gente recupera a peça com um ataque gigante e já estamos muito melhor, mas de novo, ao socorro vem o lance bispo E6. Qual a ideia das pretas aqui? Se a gente captura, a gente recupera a peça, tudo bem, mas aí ele joga esse lance extremamente chato, F6. E esse é o lance que mata essa variação para as brancas, né? Se o preto sabe o que fazer. Essa é a posição que eu falei, porque se esse peão não tivesse aqui, se a gente pudesse capturar a nossa própria peça, o branco está totalmente ganho. Mas esse peão aqui atrapalha totalmente os nossos planos. Essas três peças, uma em cima da outra na coluna E, são destruídas pelo próprio peão aqui. O nosso próprio peão bloqueia qualquer ataque que a gente poderia ter ao longo dessa coluna. Então, essa é a variante que as peças pretas, né, o jogador de pretas aqui tende a se dar muito bem a partir desse tipo de posição. Porque a gente parece ter bastante atividade, mas de fato não é nada com que se preocupar. Então vamos voltar. Nessa posição, depois de bispo toma C3 aqui e a gente tem essa ideia de D5, não recapturar o bispo, o lance que a gente acabou de ver é o de voltar o bispo para F6 e a gente tem aquela sequência, né? Se ele volta o bispo para F6, a gente pode jogar torre para E1 e chegar naquela posição que a gente mostrou. Depois que ele move o cavalo, a gente toma. E D6 a posição continua a partir daqui. Só que tem outro lance nessa posição que as pretas podem jogar também, que é essa ideia aqui, ó, com cavalo para E5, que é outra ideia que você tem que saber como responder, né? Então aqui é o seguinte, se ele, em vez de voltar o bispo, ele move o cavalo para E5, a gente precisa mover a nossa dama para E2 com a ideia de atacar esse cavalo e fazer um raio-x nesse, enquanto o bispo ainda está atacado. Essa é uma linha complicada. As pretas, se elas continuam, por exemplo, com o bispo para A5, aqui a gente já está melhor depois de dama toma E4, recapturando a peça. Ops. Se ele joga F6 para tentar defender o cavalo, agora a gente tem cavalo toma E5, F toma E5, dama toma E5, cheque, dama E7 tentando bloquear. Agora dama H5 para manter as damas no tabuleiro e continuar o nosso ataque, G6 e dama H6, e essa posição já é muito melhor para as brancas. Então essa é uma maneira de você conseguir uma vantagem que é importante saber. Se nessa posição o seu adversário joga cavalo para E5, jogue dama para E2 para atacar esses cavalos. Se ele tentar salvar o bispo, você sabe como refutar. Captura o cavalo, depois captura o outro cavalo e mantém as damas no tabuleiro com esse ataque. Mas ele não precisa jogar o bispo para A5 nessa posição. Outro lance que também perde seria voltar o outro cavalo para F6, com a ideia de permitir o bispo defender esse cavalo agora, né? Mas a gente tem como remover o defensor, né? Capturar o bispo e tirar ele da defesa do cavalo. Agora D6 tentando dar um pouco de suporte para essa peça, cavalo toma E5, D toma E5,
e bispo A3, de novo com a mesma ideia de impedir as pretas de fazer o roque e manter o rei delas no centro. E de novo essa posição já é bastante melhor para as brancas. Então essas são duas maneiras de refutar esse lance que você pode ver se o adversário joga o cavalo para E5 nessa posição. Então essas são as linhas que eu queria mostrar para vocês no ataque greco. No próximo vídeo a gente vai ver como eu falei, essa é uma linha que se o preto joga corretamente, se a partir daqui, ó, a sequência correta, né, para lembrar. Se a partir daqui a gente joga o cavalo C3, ele toma, a gente faz o roque. Ele toma de bispo, a gente precisa jogar esse lance D5. Agora, se ele volta ao bispo, essa seria a sequência correta. A gente tem que cravar o cavalo com esse lance. Ele volta o cavalo dele, a gente toma. E nessa posição de pretas, lembre de jogar H6. E se o branco tenta sacrificar a peça, você pode aceitar. E para lidar com esse ataque ao longo da coluna E, sacrifique de volta o seu bispo para ter esse lance F6 e matar a chance de ataque do branco. Então, se as pretas sabem como jogar e chegam nessa posição, ela é melhor para as pretas, né? Então, existe uma outra variação lá atrás, uma coisa diferente de se fazer a partir do ataque do centro, que seria o que as pessoas chamam de ataque greco moderno, ou algo assim, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se você não quer perder isso, se inscreve e ativa as notificações, que esse vídeo vai estar saindo em breve. Espero que tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.